Olá, um bom dia para você. A votação do relatório da reforma da Previdência, que tramita na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, estava prevista para ontem, mas não ocorreu. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, reuniram governadores para tentar que os servidores estaduais e municipais fossem incluídos no texto já na Comissão Especial, mas não houve acordo. Quem tem mais informações é a repórter Isabela Dutra. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. O relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, deputado Samuel Moreira, apresentou ontem uma nova versão do relatório dele, que ele chamou de complemento de voto. Ele fez várias mudanças no texto, mas realmente não incluiu os servidores municipais e estaduais por falta de acordo. Entre as mudanças que o deputado propõe agora está a redução da idade mínima de aposentadoria das professoras públicas de 60 para 57 anos, professoras que entraram no serviço público até dezembro de 2013. Outra mudança é que ele mantém na Constituição a previsão de idade mínima de aposentadoria para os servidores públicos federais para 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. O relator colocou de novo a possibilidade de cobrança de contribuições extraordinárias de servidores na ativa, aposentados e pensionistas, em caso de algum déficit. Tiago, realmente o relatório não foi votado ontem, foi apenas apresentado e agora às 10 horas da manhã os deputados se reúnem novamente, as lideranças das bancadas se reúnem para definir então o calendário de votação. Tiago. Obrigado, Isabela, acompanhando a tramitação aí da reforma da Previdência. A proteção de dados pessoais vai ser incluída entre os direitos fundamentais do cidadão, segundo a proposta de emenda à Constituição aprovada em plenário nesta terça-feira. O texto segue agora para votação na Câmara dos Deputados. O plenário quebrou prazos e concluiu a votação de mais uma mudança no texto da Constituição. Inserir entre os direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais de brasileiros e estrangeiros residentes no país, inclusive as informações disponíveis em meios digitais. Foram séculos e séculos para que pudéssemos chegar neste momento defendendo direitos e garantias fundamentais do homem e do cidadão. E infelizmente, fruto de um mundo obscuro, fantástico, é verdade, da internet, hoje estamos tendo que voltar a assegurar direitos que antes eram considerados absolutos. Temos de voltar à origem para garantir a individualidade, a liberdade individual a cada identidade e a sua própria liberdade quanto ao seu acervo intelectual, as suas informações, o seu conhecimento, as suas conversas, aquilo que lhe é mais íntimo, a sua própria exposição. Os senadores iniciaram a discussão do polêmico projeto que obriga presidiários condenados a ressarcirem o Estado pelos custos gerados com a própria manutenção nas prisões. A Lei de Execuções Penais já determina essa indenização quando possível, mas pela nova proposta, a compensação das despesas se torna impositiva. O que nós queremos é que o presidiário que tem condições financeiras que pague de pronto. Cada unidade prisional tem que saber o valor da sua diária, tal qual um hotel. Mas nós brasileiros não vamos pagar esse hotel. Esse hotel custa 10 vezes mais do que uma criança na escola. A ideia do projeto é retirar a responsabilidade do Estado na prática da punição. O que ocorre, senhor presidente, é que a própria autorremuneração por parte do presidiário vai deixar aquele presidiário, principalmente os mais humildes, aqueles das áreas periféricas, os mais pobres, à mercê de ser sustentado pelo crime organizado. Depois de um pedido do líder do PT, a proposta foi retirada de pauta. Primeiro, ao ressarcimento aos danos causados pelo crime. Essa devia ser a prioridade. A vítima deve ser prioritária do ponto de vista de receber algum tipo de reparação. Segundo, viria a garantia da assistência à família do preso. Não é o preso para ele lanchar, nem para ele fazer nada. É para a família, para que ela possa
sobreviver. E, finalmente, é que nós entraríamos na obrigatoriedade de pagar, desde que o Estado garantisse a oferta do trabalho para essas pessoas. O plenário ainda aprovou a inclusão do transtorno do espectro autista no censo demográfico. E isso vai nos levar a outras conquistas. A gente precisa mapear essas pessoas. Eu tive a honra de ser a relatora do projeto de lei que instituiu política pública para quem tem transtorno do espectro autista. E tem uma questão que no Brasil a gente demora mais de 7 anos, muitas vezes muito mais que isso para diagnosticar. Está marcada para hoje, às 11 da manhã, uma sessão solene do Congresso para a promulgação da emenda constitucional que permite militares a acumular o cargo com as funções de professor ou profissional da saúde. É a emenda constitucional que autoriza policiais militares e bombeiros militares a exercerem a profissão de professores e médicos, incorporando na capacidade de aprimoramento desse quadro qualificadíssimo da Polícia Militar do Brasil e do Bombeiro Militar, as funções de médicos e de professores na rede estadual do nosso país. Será um momento de congratulação entre essa categoria que, com certeza, com a qualificação que tem o quadro da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, contribuirá e muito na atuação da medicina do Brasil como médicos e na atuação como professores nas redes estaduais e municipais de educação. A criminalização do Caixa 2 eleitoral e mais restrições ao tabagismo. Esses são alguns dos projetos na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que se reúne logo mais às 10 horas da manhã. Para desestimular o contato de crianças e adolescentes com o fumo, a proposta proíbe a propaganda de cigarros ou qualquer outro produto fumígeno e o uso de aditivos que deem sabor e aroma a esses produtos. Também estabelece um formato padrão para as embalagens de cigarros e mudanças com relação à venda. Proíbe, por exemplo, o uso de máquinas automáticas na comercialização de cigarros e derivados do fumo. O texto também altera o Código de Trânsito para enquadrar como infração gravíssima o ato de fumar em veículos quando houver passageiros menores de 18 anos. Outro tema que deve entrar na pauta da comissão é a criminalização do Caixa 2 eleitoral. Um projeto da senadora Elisiane Gama estabelece pena de 2 a 5 anos de prisão para quem usar recursos, bens ou serviços que não estejam registrados na contabilidade oficial da campanha. A mesma pena vale para quem doar os recursos. Essa proposta faz parte do pacote anticrime encaminhado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso. Será mais um reforço para a criminalização dessa prática. Na semana passada, a punição ao Caixa 2 já foi aprovada pelo Senado dentro das 10 medidas de combate à corrupção. Vai ser instalada hoje, em sessão do Congresso Nacional, uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o uso das fake news, as notícias falsas, nas eleições de 2018. A sessão está marcada para as 2 da tarde. Tem que ser apurado e o Congresso Nacional é o lugar mais apropriado para abrir realmente uma investigação e chegar às pessoas que estão praticando isso, inclusive autoridades. Isso tem que ser apurado e tem que ser punido. As pessoas não têm a dimensão do que é uma notícia falsa, mentirosa, pode prejudicar a vida profissional, pessoal, social, política, econômica de alguém. Então, nós comemoramos o avanço, né, dessa sociedade digital que trabalha com inovação, com tecnologia, mas não pode permitir que seja a serviço de uma coisa que faz tão mal quanto a fake news. O dano que uma fake news causa, ela é um dano, às vezes, irreparável e atinge uma universalidade de pessoas. E é um comportamento que tem repercussão não só no aspecto do dano moral, que aí entra em cena a responsabilidade civil, mas também no aspecto criminal, quando você
utiliza uma ofensa, uma fake news, e aí você pode estar ofendendo a honra, a dignidade ou honra, decoro, em crimes já estabelecidos no Código Penal. Nós temos que compreender que liberdade de expressão acaba onde começa o Código Penal. Não é porque a pessoa está por um meio digital, está atrás de um computador, atrás de um telefone, que ela pode cometer injúria, calúnia, difamação, ameaça. Então, essas questões precisam ser discutidas. Agora a gente confere o que está programado para hoje em outras comissões do Senado. Às 9 horas, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo tem audiência pública sobre a limitação do acesso às praias por parte daquelas barracas e empreendimentos privados. Às 10 horas, na Comissão de Assuntos Econômicos, audiência pública sobre a venda de 8 refinarias e um termo firmado entre a Petrobras e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. E, ao longo do dia, as comissões de Assuntos Sociais, Ciência e Tecnologia, Agricultura e Reforma Agrária, Relações Exteriores e de Meio Ambiente se reúnem para analisar emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020. Empresários de destaque foram agraciados pelo Senado com o diploma José Hermílio de Moraes, empreendedor brasileiro falecido em 1973. As indicações são feitas pelos senadores e analisadas pelo Conselho do Prêmio. A homenagem foi entregue em sessão no plenário nesta terça-feira. A premiação foi instituída por resolução do Senado em 2009. Nesta edição de 2019, o Conselho do Diploma recebeu 30 indicações e foram selecionados 7 empresários para receber a homenagem. Carlos Fernando de Carvalho, fundador da construtora Carvalho Rosken. Genésio Moisés Spilleri, do setor metal mecânico. João Gonçalves Filho, do ramo de supermercados e frigoríficos. Jocélio Costa, do setor de restaurantes. O presidente da Companhia de Tecidos Norte de Minas, a Coteminas, Josué Cristiano Gomes da Silva, que é filho do ex-vice-presidente José Alencar. E Sai Jodchang, diretor executivo do Dongkuk Steel Group, que é acionista da Companhia Siderúrgica do Pecém. Benjamin Steinbrück, fundador do Banco Fibra e do Grupo Vicunha, também agraciado com o diploma, não pôde comparecer à sessão. O diploma José Hermílio de Moraes é uma forma da mais alta casa legislativa do país reconhecer a importância de tantos empreendedores que não somente empregam recursos financeiros, mas destinam esforço pessoal e de suas famílias para contribuir com o progresso da nação, gerando oportunidades para tantas outras pessoas, investindo em tecnologias, na busca de qualidade da produção, para fazer o Brasil mais forte, interna e externamente. O engenheiro José Hermílio de Moraes nasceu em Pernambuco em 1900. Foi senador, ministro da Agricultura e dono de um dos maiores conglomerados empresariais do país, o Grupo Votorantim. Uma fábrica onde todos trocam opiniões e executam as tarefas em perfeita sintonia. A produtividade da indústria do século XXI é o tema da reportagem de hoje sobre o futuro do trabalho. Na indústria do futuro haverá robôs e máquinas inteligentes? Sim, mas o fator humano não pode ficar de fora. Afinal, o que muda nesse novo modo de produção? Então, aqui, olha, eu tenho o operador, a operação que ele está fazendo, a fábrica que está trabalhando, o código da operação, a máquina, o operador e que fase que ele está da produção. Informações compartilhadas em todos os níveis, do chão da fábrica à diretoria. Você vai ter menos hierarquia e menos capatazia e mais a necessidade de ser capaz de processar e analisar informações e trabalho cooperativo. Com os processos informatizados desde 1996, esta empresa se adequou aos fundamentos da indústria 4.0. Os softwares aqui adotados permitem otimizar a demanda de matéria-prima, material de consumo, reciclagem de insumos, enfim, todas as etapas com economia de custos e planejamento imprescindíveis em tempos de crise.
É assim que o metal que chega em enormes bobinas é cortado, moldado e se transforma, seguindo o desenho de engenheiros e arquitetos para a satisfação dos clientes. Um trabalho que é produto das habilidades desenvolvidas aqui. O mais importante para o trabalhador do futuro, eu acho que são habilidades e desejos. O desejo é o desejo de querer, é o desejo de querer estar integrado. E o habilidades é a habilidade de ter o senso crítico. É isso que nós temos que desenvolver nos mais jovens e manter e desenvolver também nos mais antigos. Você pode rever este e todos os vídeos da série sobre o futuro do trabalho no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as causas da tragédia de Brumadinho, aprovou nesta terça-feira o relatório do senador Carlos Viana. Os senadores sugeriram que os responsáveis pela barragem sejam indiciados por homicídio doloso. – 246 pessoas mortas e 23 desaparecidas. Este é o saldo de uma das maiores tragédias ambientais e humanitárias da história do Brasil. Passados 5 meses desde o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, a Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Senado para investigar as causas do desastre aprovou o relatório do senador Carlos Viana. No texto, ele sugere o indiciamento de 12 funcionários da Vale, entre eles o ex-presidente da companhia, Fábio Schwartzman. Viana também propõe o indiciamento de 2 funcionários da Tuvisud, empresa alemã responsável pela auditoria da área. Várias ações poderiam e deveriam ter sido tomadas para evitar o resultado, mas não foram, como a construção da berma de reforço, a construção dos postes de rebaixamento, a evitação dos gatilhos, como as detonações, o acionamento do plano de emergência e a evacuação, retirada da estrutura administrativa da empresa do local, a adoção pela empresa de uma curva de tolerância ao risco, etc. Os parlamentares que estavam presentes defenderam que os dirigentes da Vale devem ser indiciados por homicídio doloso, ou seja, que os responsáveis pela barragem assumiram o risco de matar quando não tomaram medidas para evitar o rompimento. Houve opção deliberada por uma conduta da qual se sabia ou vislumbrava o resultado que viria a ocorrer em janeiro de 2019. Poderia ter sido tentada uma solução intermediária, na qual a segurança das barragens fosse minimamente considerada. Eu peço homicídio doloso, repito, porque eu sonho ver muita gente da assassina Vale na cadeia. Ficou claro que as pessoas sabiam que estava prestes a acontecer aquele desastre, mas assumiram o risco que esse desastre acontecesse. Não há dúvida alguma que houve culpa, talvez dolo, isso vai ter que ser provado no processo, comprovado, mas as pessoas envolvidas na morte, quase 300 pessoas, terão de responder por isso, não só na esfera penal, respondendo com a sua liberdade, mas também na esfera civil. O relator acatou as sugestões dos senadores e incluiu no texto o indiciamento por dolo eventual. A mudança de culposo para doloso muda apenas a dosagem da pena no caso de condenação. O crime de homicídio, ele continua sendo grave de qualquer maneira. Mas com o dolo eventual sendo aceito pela Justiça, as penas já começam a partir de 6 anos dentro de um homicídio que nós entendemos como um dos piores crimes que nós tivemos hoje no Brasil. E o relator da CPI de Brumadinho, senador Carlos Viana, é o nosso entrevistado de hoje. Ele detalha informações sobre o relatório final da CPI, que aponta a responsabilidade da Vale na tragédia. Olá, o relatório final da CPI de Brumadinho foi aprovado e nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, relator da CPI. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todas que nos assistem, a todos também. Senador, o relatório pede o indiciamento de 14 pessoas físicas mais 2 pessoas jurídicas, né? Entre elas os executivos da Vale e as empresas. Qual o senhor acredita que foi o papel, a responsabilidade dessas pessoas na tragédia? Bem, em primeiro lugar, nós procuramos identificar dentro da legislação brasileira os crimes que mais se aplicavam àquela questão, ao desastre
a de Brumadinho. E entendemos ali, já pela experiência que nós temos da legislação, a questão do crime ambiental com lesão corporal, porque morreu gente. Nós temos também o crime de omissão, que ficou muito claro dentro da estrutura empresarial da Vale. O que é isso? A empresa sabia claramente dos riscos, a empresa sabia que a tragédia poderia acontecer, mas não tomou as providências necessárias para que não se repetisse de uma forma pior o que aconteceu em Mariana. Então, tanto a Vale quanto a Tuvsud, que deu as informações falsas em um laudo que as autoridades não foram informadas corretamente sobre a gravidade da situação da barragem, as duas empresas responderão por omissão e também pela questão do dano ambiental com lesão corporal, que é uma condenação que leva a uma série de indenizações para o Estado e também para as comunidades. E no caso dos funcionários da Vale, ficou muito claro também que desde os gerentes que lidavam diretamente os técnicos com a lama, até os que estavam no patamar mais alto da empresa, recebiam as informações sobre o que estava acontecendo lá. E é uma constatação... Eles tinham noção da dimensão do problema, da dimensão do risco, senador? Eles tinham toda a clareza de que a barragem poderia romper. Em junho de 2018, por exemplo, 7 meses antes, eles começaram a fazer um procedimento para tentar saber o que é que estava dentro da barragem, porque eles não sabiam o que tinha lá dentro. E houve um fraturamento, a barragem começou a romper. Eles correram, pararam o procedimento e na madrugada ainda começaram a fazer uma série de pequenas obras para conter aquele vazamento. E nem assim... 7 meses antes da ruptura. 7 meses antes. Nem assim houve o acionamento de um plano de emergência para que as pessoas fossem retiradas e a barragem pudesse ser analisada de uma forma mais profunda, né? É muito ruim a gente hoje pegar um relatório como esse que nós estamos apresentando, com quase 400 páginas, e a gente ter a certeza de que essas pessoas poderiam estar vivas, que as famílias poderiam estar aí com as filhas, os filhos, poderiam estar com as esposas, as propriedades, sãos e salvos, se o procedimento tivesse sido correto, se a cultura da preservação, inclusive da vida, tivesse sido praticada. É algo... Mas agora, já que nós tivemos esse crime, buscar na justiça as reparações e também as condenações. E nós temos 14, entre o ex-presidente, os diretores, até os técnicos, todos eles, ao nosso ver, envolvidos com essa questão da barragem com rompimento. E nós pedimos o indiciamento, inicialmente por homicídio culposo. Mas entenderam os senadores, em maioria, que nós deveríamos trabalhar com a proposta de homicídio por dolo eventual, ou seja, assumiram o risco de cometerem um crime e não tomaram providências para evitar. Mas não é o que o senhor acredita, não, né? O senhor acredita que é um caso de homicídio culposo? Porque eu fui um voto vencido, mas por que isso? Porque eu me baseei na experiência da legislação brasileira. O caso de Mariana, por exemplo. Nós tivemos 20 mortos em Mariana, houve lá uma denúncia por dolo eventual. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região desqualificou o crime de homicídio. E nesses casos o que acontece? O inquérito é devolvido, o processo é devolvido, e aí para se refazer a denúncia. Nisso você leva 1, 2, 3 anos para poder dar uma resposta às famílias. A nosso ver, inclusive com toda a assessoria do Senado, não foram poucas pessoas, o crime por homicídio culposo era do qual não se tinha dúvida nenhuma sobre a responsabilidade das pessoas. O dolo eventual... E geraria punição, né? Geraria de uma maneira ou de outra, porque é homicídio. O dolo eventual gera apenas acima de 6 anos. O homicídio culposo, nós falamos aí 1 ano e meio, 3 anos, né? Mas para os primários, no caso, por exemplo, do dolo eventual, a punição de reclusão pode até nem existir, né? Dependendo do entendimento do juiz. Mas o mais importante é que nós estamos dando uma resposta à sociedade. Agora caberá à nossa justiça fazer a dosagem da pena, né? Porque não cabe a nós, senadores, condenar ninguém.
A nossa proposta era investigar e dizer o que aconteceu na barragem para que a situação não ficasse mais uma vez com aquela sensação de impunidade. O Ministério Público de Minas Gerais tem uma força-tarefa também investigando o rompimento da barragem. O procurador do Estado esteve na CPI, né? E como é que foi a parceria entre a CPI e o Ministério Público de Minas? Porque esse resultado é encaminhado para o Ministério Público para que seja feita a denúncia, não é Olha, isso? é uma boa pergunta. Eu preciso aqui fazer um elogio aos promotores de Minas Gerais, ao Procurador-Geral de Justiça, Antônio Sérgio Toné, foi um grande colaborador. Preciso agradecer, em nome do Senado, à Polícia Federal, à Procuradoria da República, ao Tribunal de Contas da União, à Receita Federal, que todas disponibilizaram membros para que a gente pudesse trabalhar esse relatório. Aqui na própria casa, os consultores do Senado e a minha equipe, que trabalhou incessantemente nesse resultado. E nós lá em Minas Gerais, agora, nós vamos entregar à Força Tarefa o resultado da nossa investigação. Posso adiantar que boa parte, inclusive, do que nós já colhemos aqui, já foi entregue e está embasando o inquérito da Polícia Federal. Houve troca de informações, né, senador? Nós recebemos 15 mil páginas de provas compartilhadas. 15 mil foram analisadas, fora as horas de filmagem nas quais nós podemos observar toda a movimentação no entorno da barragem. Então, esse trabalho conjunto, ele foi muito importante no resultado final do nosso relatório. O relatório, ele recomenda a aprovação de projetos que podem prevenir novas tragédias similares, né? O que muda em relação à lei de crimes ambientais? O que o senhor acredita que deve mudar em relação à lei de crimes ambientais? É bom a gente deixar claro para as pessoas, eu sou muito objetivo, muito realista. Nós estamos fazendo propostas. Isso não significa que amanhã elas serão colocadas em validade. O que eu não posso fazer, e também a CPI não fez, é se omitir. Não há da nossa parte omissão em relação ao que precisa ser feito. Quais são os pontos principais? Vamos raciocinar. Fim das barragens de rejeito. Nossa paciência com barragens de rejeito esgotou. O brasileiro quer dormir em paz, o mineiro quer dormir em paz. Nós queremos a mineração, mas não queremos a mineração fazendo barragens gigantescas de 85 metros e as pessoas sendo acordadas de madrugada com sirene para sair de casa. Então, nós propomos o fim das barragens de rejeito e as que existem com 10 anos totalmente esvaziadas. Nós propomos que uma pessoa que seja retirada de casa por problema de barragem depois de 30 dias tenha direito à indenização, se ela quiser, da propriedade. Ou seja, ela não vai ficar lá como estão os moradores de Barão de Cocais, 2, 3, 4 meses à espera do rompimento da barragem. Morando em hotel, de aluguel, essas pessoas têm casa. Essas pessoas têm um lugar delas. Isso gera danos psicológicos irreversíveis nas crianças, nos idosos. Em março, né? Pois é. Então, tirou 30 dias, as pessoas têm direito à indenização, têm que pagar para elas recomeçarem a vida delas. São pontos importantes. A questão dos crimes ambientais. Nós estamos começando a definir claramente multas de 1 bilhão, multa. Porque a gente fala muitas vezes indenização e multa de até 10, mas cada multa poderá chegar a 1 bilhão de reais. Nós temos 63 tipos de multas diferentes. Então, por aí, a gente já dá ao ente fiscalizador a possibilidade de agir com muita firmeza em várias questões. Nós estamos trabalhando com o princípio também do chamado ecocídio. O que é isso? A morte dos animais. Porque eles são tratados como coisa. São tratados como parte de terra, de lama. E, na verdade, nós temos uma fauna que é parte da vida. E nossa legislação hoje, cada dia que passa, protege mais os animais, porque é um conjunto. Né? Como é que nós vamos sobreviver se essa natureza não tiver essa junção, né? Todo esse grupo? E nós estamos buscando essa criminalização. Outra coisa que eu considero muito importante, chamar a atenção sobre a pouca tributação, ou seja, a mineração paga pouco imposto no Brasil. 3,5% de CEFEM, Contribuição Financeira de Exploração Mineral, é pouco diante do estrago que eles deixam para trás. Porque você leva a riqueza embora e deixa o buraco. Na maioria das vezes, as comunidades ficam empobrecidas, as cidades incham, ficam cheias, vem muita gente atrás da mineração. Você tem estradas que ficam estragadas, você tem uma cidade que perde uma estrutura completa quando acaba o minério. Nós precisamos começar a pensar que parte dessa riqueza tem que ser deixada para trás para poder gerar
um bem-estar maior para a população. O que nós propusemos? Nós estamos propondo trazer para a mineração um conceito que já existe na lei do royalties do petróleo. Chama-se contribuição especial. O que é isso? Quanto mais rica for a jazida, mais ela paga. Porque nós temos mineradoras que trabalham com minério de baixa qualidade. Se você tributar da mesma maneira que uma jazida muito rica, está sendo injusto. Então, a Receita Federal, inclusive, foi quem colaborou conosco nesse sentido. Nós estamos propondo essa contribuição especial. Então, até 40% do lucro líquido. Jazidas como Carajás, jazidas como as novas do Pará, que é a nova fronteira do minério, contribuiriam muito mais para o bem-estar nosso do que contribuíram as jazidas de Minas, que já estão no final. Senador, muito obrigada pela entrevista. Um prazer. A gente conversou com o senador Obrigado. Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.